pirâmide não é mais uma pirâmide, né? A pirâmide era assim, a base nascia mais gente, morria, ia morrendo, né? Agora não. Tá Nas... nascendo menos, tá ficando gordinha aqui, ó, virou uma espécie de um peão. E ela vai se inverter isso, porque tá nascendo menos gente, isso é um dado, né? As pessoas estão tendo menos filhos. Hoje, muitos preferem ter um pet do que ter uma criança. Tudo bem, são escolhas e tá tudo bem. A gente não muda isso. Essa série a gente não vai mudar. Mas a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. Então, a pirâmide está mudando. Então, ela está engordando aqui. Até essa turma dos 45 aos 65, hoje, é a maior parte da pirâmide. E é realmente quem ainda é a força motriz do Brasil e dos países também. Quando eu falei para você da BMW, lá na Alemanha, a BMW já está se preparando para manter as pessoas trabalhando até 65, 70 anos. Ela está adequando as suas plantas para melhorar as questões laborais, está aumentando a pausa, os intervalos entre as jornadas para que fique mais tempo no trabalho. Ou seja, é um fenômeno mundial. Agora, vamos adaptar isso, vamos tropicalizar isso aqui. O que nós podemos fazer? Por isso que o movimento nasceu. Por isso que o manifesto nasceu. Então, não adianta construir uma ideia com poucas pessoas. O objetivo é ampliar. Por isso que é importante assinar. Por isso que é importante ler o manifesto. Está lá, está fixado nesse, está lá. Foi escrito ontem, tá? Tá muito fresquinho. Estou muito feliz com o resultado. Antes de entrar na live, já tinham 600 assinaturas. Isso começou ontem às 19 horas, na hora que a gente se falou. A gente lançou o manifesto. Nós estamos fazendo a primeira live, é a primeira live para falar do manifesto aqui com você. Agradeço demais o José e você também pelo espaço e a sua audiência. Me coloco à disposição de vocês todos, no momento que vocês quiserem. Tem os meus acessos, tem os meus links, tem aí. Estou à disposição para a gente falar sobre previdência, falar sobre longevidade, falar sobre dicas, falar, a gente pode abrir sim. Liz, você que tocou no assunto importante. E se eu estiver no mercado, e se eu estiver aposentado e de repente faltar, o que eu vou fazer? Então a gente não pode estar dormindo em berço esplêndido, né? Porque provavelmente, se isso acontecer, vai vir de cima para baixo. Olha, então quem tem 80, 70, vamos segurar. Agora quem tem de 70, 60, tal, e de 60 para baixo, porque a aposentadoria já foi para 65. Então isso que você está dizendo, e aí, claro, não é nenhuma informação que a gente tem privilegiada, não é alarmismo, de forma nenhuma, não é terrorismo, de forma alguma, mas é uma preocupação muito importante, vendo tudo que a gente está vendo, a economia, não só do Brasil, mas do mundo passar. Então, para ter um problema na Previdência, as pessoas estão. Ela foi feita para não dar certo. Hoje você tem menos gente contribuindo e as pessoas vivendo mais, com salários mais altos. Como é que faz? Hoje tem 40 para segurar um. E entrando pouca gente. A geração Z não quer ser registrado, quer empreender, outros já desgostaram. Eu tenho muita gente que está fazendo a consultoria, Liz, e aqui não quer voltar para o mercado de trabalho mais. Por quê? Primeiro, que não está conseguindo se recolocar. Segundo, que já não tem mais aquela energia para fazer isso. Né? Então está tentando empreender, está fazendo alguma coisa, e aí não contribui. Ele paga os impostos indiretamente. Ele não contribui para o sistema previdenciário oficial. Né? Está acontecendo bastante. As pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam honrar seus compromissos, pagar seus boletos. E se o mercado de trabalho está com as portas fechadas, e está, principalmente para os 50 a mais, ele precisa fazer alguma coisa. Então está empreendendo, está indo para o subemprego. Vamos fazer uma votação aqui. Pessoal, coloca a idade de vocês aqui nos comentários. Quero saber a idade de vocês. Agora fiquei curiosa. Coloca aqui a idade de vocês que eu quero saber. E você que tá aí, Célia, bem-vinda, querida. Momento Crescer, bem-vindo. Não sei quem é, mas fala pra mim quem é. Tandelo, bem-vindo. Guerra Brasília, fala pra mim qual é o seu nome. A Cida RMB Salles. Pessoal, coloca a idade de vocês. 59 em outubro. Uau, cara, parabéns. Coisa linda, né? Eu espero chegar lá, viu? De verdade. Quem mais? 58. Thales, 58. José, 77. Quem mais, pessoal? Fala a idade. E já compartilha, manda um aviãozinho para pelo menos 5 pessoas para a gente poder engajar mais esse assunto, porque agora vai virar movimento nas redes sociais. Todo mundo agora tem que se movimentar para falar sobre isso. É um assunto importante. Olha só, 59, 58, 77. Quem mais? Quem mais? Quem mais aí? Cida? Qual a idade da Cida? Coloca aqui para mim. Quem mais?
Mas fui incluída em uma layoff ontem, não esperava. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Pois é, o mercado tá voraz, né? E outra dica, viu, Liz, é para esse grupo, pra essa turma que você falou, ó, tô aposentado, tô tranquilo, é estar o tempo inteiro se atualizando. Tá vendo uma IA? A minha mãe tem 75 anos, ela mexe no Canva, ela mexe na IA, ela mexe no Google. Então, assim, por quê? Primeiro, para estar antenado no que está acontecendo. Segundo, para se for buscar depois uma recolocação em alguma vaga, alguma coisa, isso vai ser necessário, né? Saber, não precisa fazer curso, não vai pagar curso caro. Hoje existem aí oportunidades gratuitas, e não são poucas, né? Cursos gratuitos que o LinkedIn oferece, a Microsoft oferece, uma série de outras universidades, a USP oferece, outras universidades também. Então, precisa estar se atualizando. E uma novidade, Liz, que eu vou conversar, inclusive, eu ontem, depois que conversamos, recebi uma ligação, vai sair um livro. Nós vamos fazer um livro sobre o etarismo, tá? Vai sair um livro. Fui convidado por uma editora ontem à noite para bater um papo hoje. Então, logo, logo tem novidade para contar para vocês. Vamos fazer um livro para falar mais sobre etarismo, trazer tudo isso que a gente está conversando aqui, cada vez mais informação para as pessoas. Porque é engraçado. Eu hoje estou engajado na causa, mas há um ano atrás eu não estava. Há um ano atrás, se você perguntasse para mim o que era o etarismo, talvez eu tivesse dificuldade de definir para você. E assim como eu, muitas outras pessoas estão na mesma situação. A Boreal, Tandelo está dizendo aí, ó, fui incluído em um layoff ontem. Todos os dias o LinkedIn está recheado de pessoas que estão sendo descartadas, não conseguem voltar ao mercado de trabalho, estão sendo maltratadas nas entrevistas. E aí vai um esclarecimento importante, Liz, aqui para sua audiência. Tem gente que pergunta assim, etarismo não é crime, Jefferson? É muito comum as pessoas perguntarem isso, já ouviram falar que é crime. O que acontece? O etarismo não é crime. Como é que funciona? Se o etarismo for comprovado numa empresa, no ambiente de trabalho, após os 60 anos, aí sim ele é crime. Por que etarismo? Não, por causa do Estatuto do Idoso. Então, se você cometer, qual a caracterização? O etarismo, ele cabe uma reparação de dano moral, ele não cabe... Jefferson, explica pra gente o que é etarismo. Para o pessoal leigo que está vendo agora, que está ouvindo, explica aí. Vamos lá. Esse termo ele é recente, ele foi cunhado em 1969 dos Estados Unidos por um gerontólogo. Gerontólogo é um profissional que cuida da longevidade das pessoas, né? Não é um geriatra, é um gerontólogo chamado Robert Butler. Em 1969 ele criou o termo chamado ageism. Ageism, em inglês. Ele foi traduzido, tropicalizado aqui para ageísmo no Brasil. Então você tem o ageísmo, você tem o idadismo e o etarismo. Trocando em miúdos, é a mesma coisa. E o que é o etarismo? É o preconceito em relação à idade. Não necessariamente para cima, para baixo também. Por exemplo, ô menino, você nem saiu das fraldas ainda. Um profissional de 20 anos que você fala assim, você quer ser presidente da Assembleia? Você nem saiu das fraldas. Isso aí é etarismo. Entendi. Então, não significa que é mais ou menos o preconceito em relação à sua idade. Essa é a tradução. Então deixa eu já avisar aqui, vou só descontrair. Vou descontrair um pouquinho, Jefferson. Atenção, mulherada que pratica o etarismo com os homens mais jovens. Cuidado, a gente vai fazer virar lei e vai ser crime, tá? Cuidado. É isso aí. Então, ele é crime, ele passa a ser crime, está no Código Penal, quando essa lei é combinada com a lei do Estatuto de Proteção ao Idoso. Está na Constituição de 88. Então, etarismo ele é crime, ele não é fácil de ser comprovado, porque quem vai te mandar embora não vai dizer para você que está mandando você embora por causa da idade, né? Mas, se for comprovado, se você fizer a prova a partir dos 60 anos, é crime, né? E aí é reclusão e multa. Agora, abaixo disso, cabe uma reparação moral, dano moral e tal. Mas o difícil hoje é você fazer a prova. Mas o movimento, Liz, não se trata disso. Não se trata de combate, não se trata de briga, de embate, não. É manifestação pacífica. É inclusão, né?
para a inclusão, a pauta está bem clara, nós queremos abrir um canal de diálogo. O Dr. Mauro, da Abrax, que me apoia no movimento institucionalmente e juridicamente, ele fica em Brasília. Então, ele tem um trânsito com o Senado e com a Câmara Federal. Então, ele é apartidário. Vou dar 2 exemplos de senadoras que já estão abertas a conversar conosco. É a senadora Damares Alves e a senadora Soraya Tronic. Essas 2 senadoras, não sei nem qual é o partido, porque também não importa qual é o partido. Isso aqui é de bandeira branca. De Eu bandeira... concordo com você. Quando vai para um partido ou para outro partido, você já começou perdendo, né? Por isso que o movimento, o Liz, ele cresceu de forma orgânica. Como eu te disse, nós estamos aí chegando em 33 milhões e mais de 10 milhões de impressões das publicações nos últimos 3 meses. Não tem hater, não tem discussão. Por quê? O Jefferson, ninguém sabe se o Jefferson é Lula, é Bolsonaro, se é palmeirense, se é corintiano, se ele é espírita, se ele é ateu. Isso não importa. Isso não importa cada um. Isso é uma coisa íntima de cada um. Aqui é dignidade, é buscar um espaço para que possamos ser ouvidos, né, pela Câmara Federal, pelas entidades. E na próxima semana, a estratégia da manifestação, desse meu manifesto, é o seguinte: essa semana ele vai ficar nas redes aí, como a gente está fazendo aqui. A partir da próxima semana, eu vou começar a marcar pessoas que têm grandes quantidades de seguidores aí no LinkedIn, que são já os parceiros. Tem a Maturi, tem a Esther, tem o Mauro, tem uma série de outras pessoas que eu vou começar a marcar. Vamos fazer uma foto, ó, tira a foto e coloca eu assinei, para aumentar. E na outra semana a gente vai começar a visita nas empresas. Nós vamos visitar empresas. Hoje, a Maturi tem 19 empresas apoiadoras lá da Maturi, que ele tem um selo de Age Friendly, amigo do idoso, amigo do combate ao etarismo. Ele já tem esse selo. Então nós vamos apresentar esse manifesto para essas empresas, elas vão assinar, passar para os funcionários delas, e isso vai começar a ganhar muito mais corpo. Então, 50 mil é um número simbólico, tá? Só para iniciar essa caminhada, essa caravana, a gente vai chamar isso de caravana para Brasília. Todos estão convidados aí na Brasília, quando não formos entregar. É claro que cada um arcando com as suas despesas próprias, mas ir a Brasília e entregar isso em mãos lá na Câmara para abrir a audiência pública e iniciar essas tratativas, né? De forma institucional, temos uma associação que vai nos representar. E além dessa, que é a Abrax, tem a Cidoso, que eu também não sabia, que é uma organização que fica lá em Brasília, que também acolhe esse tipo de pedidos. E ela, inclusive, foi responsável pela elaboração do Estatuto do Idoso. Tem mais um senador aí que participou disso, ele está afastado agora por problemas de saúde, o senador Paulo Paim. Ele também é um senador muito atuante, ele é um dos principais articuladores do Estatuto do Idoso. E ele também está aderindo à nossa causa, vai assinar o manifesto também e está disposto em Brasília a nos receber.